Temos aí um favoritismo do Goiás até, né? tá? E eu acho que é ok mesmo, né? Cara, se o dupla hipótese do Goiás tivesse um odd interessante, a gente poderia ir nele, tá? O O empate problema é anula. que tá pagando tão pouco, velho. Segunda de segundona, 7h30, Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás, né? Goiás que é um time tradicional de Série A, mas já tá há 2 anos, né? Seguidos aí na... E não 3 começou anos, bem eu não, acho. viu? É, Não, acho que 2, não? É 2, é. Ele caiu, jogou ano passado e já tá Isso. jogando esse, né? Lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ah, e o Goiás ainda vem de perda de título, né? Copa Verde, Isso, perdeu jogou na para quarta-feira. É, o Papão. O Papão Pai ganhou Sandu. mais um. É o dono da competição, né? Isso, Tricampeão, é. eu acho. É o consecutivo. pai da competição. É, o pai Sandu. Sandu. E a mãe Perfeito. Sandu? Pouco você fala. Pouco você fala da mãe Sandu, né? Vamos Enfim, lá. vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, por favor. Vamos começar antes que a gente dê muita corda pra Fábio. O Botafogo vem de 13% a forma recente, velho. 5 jogos sem vencer. O Goiás também não é muito distinto, não, né? 33% apenas. Cara, o Botafogo de Ribeirão é... Já eu chego lá. Vamos começar aqui pela classificação. Goiás em nono, 7 pontos marcados. Tem uma vitória, 2 vitórias, um empate e uma derrota até aqui. Até ok, né? É. Com a campanha. Exato. E a gente tem ali o Botafogo de Ribeirão na beira da zona de rebaixamento, né? 16º, apenas 2 pontinhos marcados, não venceu. Fala, mano, começando falando aí do Pantera, é o time que, como a gente já trouxe aí, ele não venceu nenhum jogo na Série B, tá? Tomou gol em todos, né? Tomou gol em todos. Ele perdeu de 2-0 pro Vila Nova, empatou em 2-2 com o Remo, empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense, empatou os 2 jogos em casa e perdeu os 2 fora, né? Perdeu de 1-0 pro América. O que eu gostaria de falar é o quê? Se a gente estende para uma análise do ano de 2025 inteiro, o Botafogo de Ribeirão jogou 16 jogos. 12 no Paulistão e 4 agora da Série B. Mesmo ele só ganhou 2. As 2 por 1-0. E meio que já na reta final do Campeonato Paulista, tá? Porque ele começou o Paulistão ali, quase que caía. Só venceu 2 jogos em 2025. É isso. Que time, hein? Vamos ver o Goiás, né? O Esmeraldino, Opa. que vem de um empate, né? Levou o empate no final e perdeu Nos pênaltis, né? O Paysandu foi campeão da Copa Verde. Já no Brasileirão Série B, perdeu do América Mineiro 1-0, foi a única derrota. Sim. Empatou o clássico com o Vila Nova, venceu fora de casa o Operário, empatou, aí foi Copa Verde também, né? 0-0 e ganhou do Amazonas, né? 1-0. A campanha até ok, tá? Pegou já clássico, não foi Operário fora uma vitória boa. Acho que uma campanha tá aceitável, tá? Do Goiás, apesar de não tá lá em cima, mas ainda começo de competição. Agora, Campeonato Goiano, ele cai para o seu maior rival e, salvo engano, foi nas quartas, tá? Isso. Tô maluco ou foi na semi? Não, Acho na que foi semi nas não, porque quartas, afinal foi Atlético Goianiense e Anápolis, né, eu acho. Não, então, pode não, cair foi, na acho semi. que foi Vila semi. Nova e Anápolis. Foi Vila Nova e Anápolis. É. Pode ser semi. Enfim, acho que pode ter sido a semi. Posso estar enganado. Mas enfim, o que eu quero trazer é, ele cai para o seu maior rival também no Campeonato Goiano e perde a final da Copa Verde para o Paysandu. E o Brasileirão, o Série B, começa a ir relativamente bem, né? Enfim, é isto. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque temos aí um favoritismo do Goiás, até, né? tá? E eu acho que é ok mesmo, né? Cara, se o dupla hipótese do Goiás tivesse um odd interessante, a gente poderia ir nele, tá? O empate problema é anula. que tá pagando tão pouco, velho. E o empate anula eu acho que pode ser muito brigar pelo reembolso, mas tem seu valor também, tá? 1,74, um oddzinho interessante, porque o Botafogo... Cara, a grande questão é que o Botafogo, ele... Pô, uma hora ele vai ter que dar essa volta. Um ponto que eu gostaria de trazer acho que o Goiás, ele levou gol em todos os jogos também da Série B, ou ele marcou em todos. Acho que ele levou em todos, né? Enfim, eu sei que o Botafogo de Ribeirão, ele levou gol em todos os jogos, tá? Então, assim, mesmo dentro de O Goiás casa... levou em 3 de 4. O Goiás, né? É isso Isso. mesmo. Ele teve um jogo que foi 1-0, né? Isso. Era isso que eu tava na dúvida. Foi 1-0 contra o... Enfim. Cara, são 2 times pressionados, tá? E qual é a grande questão para esse jogo? A tendência é de poucos gols. A gente observa pela linha do 2.5, né? Como é discrepante demais as odds. Mas aí é que tá. Por causa disso, eu acabo enxergando o valor aqui, no mais de 1.5 gols. Ah, Matheus, mas é uma tendência a poucos gols, são times com ataques mistos e tal. Velho, mas as defesas deixam muito a desejar, são 2 times muito pressionados. E eu acho que 2 golzinhos pende muito pra sair, tá? Eu acho que tende a ser um joguinho movimentado, essa partida aqui. E pelo custo-benefício, eu acabo gostando desse mais de 1.5 gols. Porque tem um odd acima de 1.5 já no pré-jogo. Ao meu ver, é interessante. E tem os ataques, né? De 4 jogos, os 2 fizeram gol em pelo menos 3, né? Não, exatamente. Na Série B até aumentou o índice de gols deles, né? Na temporada como toda a gente enxerga médias baixas. Mas, pô, o Goiás teve um 2-2. Acho que os 2 times tiveram 2-2 aí recentemente. Teve 2-0 na última derrota do Botafogo de Ribeirão. Cara, 2 golzinhos no jogo é aquela coisa. Literalmente só 3 placares vão dar rede. É um 0-0 e um 1-0 para um dos 2 lados. Eu acho que por esse contexto de pressão, eu acho difícil isso acontecer de novo aqui, tá? Eu acho que condiciona para ser um jogo um pouco aberto e a gente ter pelo menos 2 golzinhos. É um jogo difícil, tá? Fica aí uma alternativa, eventualmente também o empate anula para o Goiás, só que eu acho que é muito brigar pelo reembolso. Eu acho que não é um jogo fácil para o Goiás vencer.
porque é fora de casa, se fosse em casa, beleza. Então vamos nesse aí. Muito bem, então mais de 1,5 gols aí no confronto entre Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás pela Série B.